Fala, torcedor atleticano, torcedor do Juventude, torcedor do Red Bull Bragantino, do Fluminense, times que estão aqui, ó, nessa situação do Campeonato Brasileiro, né? Fluminense, Criciúma, Juventude, Bragantino, Atlético Paranaense, nova projeção para o rebaixamento e você, torcedor do Furacão, tem motivos de sobras para ficar preocupado. É o que a gente vai mostrar nesse vídeo especial do meu canal do Futebol Sul-Americano, então vem comigo. Antes de mais nada, você é inscrito aqui no meu canal? Não é inscrito no canal? Então se inscreva e ative as notificações. Participe aqui pelos comentários desta comunidade que está crescendo cada vez mais. Hoje estou usando a camisa retrô aqui do Independente de Avejaneda, né? Um time tradicional, um dos maiores vencedores do futebol sul-americano, é o maior vencedor da Copa Libertadores da América. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque tem atualização na projeção para escapar da degola. E eu vou usar como base o competente, né, plantão do Paulinho, o blog do Paulinho aqui no YouTube. Se você tiver curiosidade de ver a explicação completa, né, procure no YouTube o blog do Paulinho, o plantão do Paulinho, que fala da projeção. Hoje, a projeção é norteada pela posição do Juventude, né? Então, baseando na posição do Juventude, que é o primeiro fora da degola, a gente vai analisar aqui essa projeção, principalmente para o Atlético Paranaense, que é quem tem um jogo a menos a fazer. Vai fazer no próximo sábado contra a equipe do Atlético Mineiro. Então, nessa projeção norteada pelo 16º colocado, que é o Juventude hoje, a projeção para escapar é 44 pontos. Ou seja, você tem que superar o Juventude dentro da provável fase decisiva aí do Campeonato Brasileiro, dos jogos que faltam. Obviamente que essa projeção ela vai mudando rodada a rodada, porque a gente subentende que esses times vão chegar no máximo dessa pontuação. E para você escapar, hoje, né, as equipes elas precisam fazer aí um retrospecto muito positivo para fugir do rebaixamento. Então vamos falar do Atlético Paranaense, que hoje tem 34 pontos, né? Tem 34 pontos e precisa, né, nessa reta final, fazer mais 10 pontos. 10 de 18, né? 10 de 18, que o Atlético tem por fazer 6 jogos, pode atingir 18 pontos, e para o Atlético atingir 44 pontos hoje e estar matematicamente fora do rebaixamento, precisa fazer 10 pontos, que significa um aproveitamento de 55%. O Atlético precisa melhorar, então, o aproveitamento. Para você entender, o Atlético, né, vem num momento ruim, eu acho que todo mundo debate isso, né, nos canais que abordam o Atlético Paranaense, que falam das coisas do Furacão, né, e um dado que chama atenção é que nas últimas 14 rodadas, né, o Atlético venceu apenas um jogo. O Red Bull, por exemplo, que está aí disputando com o Atlético, nas últimas 16 rodadas, ganhou apenas um ponto. Não à toa eles estão aí, ó, na ZR, estão indo para a segunda divisão. Então o Atlético vai precisar fazer 10 pontos, né, um aproveitamento de 55%, e nesses últimos 6 jogos, que são os jogos que faltam para o Atlético, né, se a gente pegar os últimos 6 jogos do Atlético, o Atlético ganhou 1 de 6, 5 derrotas e 1 vitória. Então o Atlético vai precisar aí melhorar o desempenho. Se a gente levar em conta o desempenho dos últimos 6 jogos, o Atlético estará rebaixado. Da mesma forma o Bragantino, né? O Bragantino precisa de 8 pontos para escapar. Só que o Bragantino tem 5 jogos. E você fazer 8 pontos
em 5 jogos, você vai precisar de um aproveitamento de 53%. Ou seja, né, melhorar também o aproveitamento atual, que é de 39% do Red Bull Bragantino, que nos últimos 5 jogos não ganhou de ninguém. Foram 3 empates e 2 derrotas. Então, a situação do Atlético ela é complicada. E desses jogos, que o Atlético tem 4, são na Arena da Baixada. Então, vamos achar os 10 pontos do Atlético. O Atlético teria que vencer o Galo Mineiro de qualquer maneira. Não só por ser um jogo em casa, mas por ser o próximo jogo. O Atlético precisa respirar. E para respirar, precisa vencer o Galo. Então, faltam 7 pontos. O próximo adversário do Atlético Paranaense vai ser a equipe do Atlético Goianiense, também na Baixada. Se o Atlético Paranaense vencer esse jogo, né, contra o Goianiense, né, já vão faltar 4 pontos em 4 jogos. E aí, né, os 4 jogos restantes, Bahia fora. E aí, eu acredito que um empate ajudaria muito o Furacão, né, o Bahia fora. Depois recebe o Fluminense, né, e já pode estar livre contra o Red Bull Bragantino. Então a sequência é: Galo tem que ganhar, não só porque precisa achar os 10 pontos, mas por ser o próximo compromisso, né? E para dar um ânimo nessa turma, até para ganhar do Goianiense, que já está rebaixado. Então, você ganhando esses 6 próximos pontos em casa, restariam apenas 4 pontos em 4 jogos, sendo que você ainda teria mais 2 jogos em Curitiba, né? Pega o Bahia fora e depois você tem Fluminense e Bragantino. Dentro de uma análise aqui objetiva, né, o Atlético, se melhorar esse desempenho, pode chegar na partida contra o Red Bull Bragantino já, né, com a sua vida resolvida. Mas, né, é possível ponderar também que vai, né, tropeçar ainda contra o Bahia, né, pode até se enroscar num Fluminense, que também já vem numa situação complicada, e daí decidir a sua permanência contra o Red Bull Bragantino. Se tudo der certo para o Furacão, o jogo contra o Atlético Mineiro na última rodada vai ser o jogo do alívio. Quero saber de você, torcedor, se está esperançoso nessa reta final. Coloque aqui nos comentários se você acredita nesses 10 pontos. Participe aqui no Futebol Sul-Americano, a casa do futebol latino.